Olá, boa noite! Estamos aqui começando agora o nosso culto semanal de 31 de janeiro de 2024. Espero que você esteja bem aí na sua casa, em paz, em segurança. E já vamos começar hoje lendo um texto bíblico e cantando uma música que fala, que nos lembra da fidelidade do nosso Deus. Como o Senhor é fiel, como o Senhor cuida de nós, em todo tempo nós podemos contar com Ele, ter certeza que Ele está ali porque Ele é o nosso Deus soberano. Vem comigo, vamos ler então esse texto e cantar e você vai entender direitinho sobre o que eu estou falando. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá glória, por amor da Tua benignidade e da Tua verdade. Porque perguntariam as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, Ele faz tudo o que lhe apraz. O Senhor tem se lembrado de nós, abençoar-nos-á. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a Ele e aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Nós, porém, bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Queridos irmãos, saúde e paz, sejam bem-vindos mais uma vez a esse culto de quarta-feira. Se Deus permitiu, hoje é dia 31 de janeiro de 2024, o último dia da semana. Nossa, parece que voou, né? Mês de janeiro, principalmente que a gente está de férias, recesso escolar, enfim. Espero que você tenha aproveitado esse período de descansar um pouquinho, de estar com a família, visitar alguém, da criançada em casa fazendo uma bagunça e pegando aquele fôlego, não é, irmãos? Para o novo ano que começou e que esperamos que seja um ano muito abençoado na presença do nosso Deus. Você ouviu aí a Rose dirigindo o culto desta noite ou desse dia, e no salmo que foi lido eu só queria pontuar um versículo que diz assim: os mortos não louvam ao Senhor.
nem os que descem ao silêncio. Nós, porém, bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Queridos, morto não faz nada. Por isso que nós precisamos entender que nenhuma manifestação é possível de mortos falarem com os vivos. Então fiquemos sempre atentos a isso, porque aquele que morreu, acabou. Nós que ainda estamos vivos, adoremos o Senhor, o fôlego da vida em nosso peito, e cremos pela fé que quando morrermos, estaremos na eternidade com o Senhor, e não teremos contato nenhum com a terra, com os nossos amados, com ninguém, porque estaremos desfrutando da esperança que Cristo trouxe para nós de vivermos com Ele na eternidade. Amém? Quando nós pensamos nisso, nós ficamos tranquilos. Você pode cantar, louvar o Senhor sobre a fidelidade de Deus. E nesta reflexão breve do meio da semana, para não cansar você, né? Eu sei que às vezes a coisa de vídeo é chato, gravado, não tem muita vida, mas a gente usa tecnologia para dar informação para você, para ensinar, para pregar a palavra, para te fortalecer. Na leitura que eu tenho feito, no dia de hoje, quando eu estou gravando, é terça-feira, né, à tarde, e na leitura bíblica, um personagem bíblico falou muito meu coração. Você deve conhecê-lo, se não, vai conhecer um pouquinho, e depois você lê mais sobre ele, que está lá no capítulo 6 do livro de Juízes, e o nome dele é Gideão. Nesse encontro de Gideão com Deus, nós aprendemos algumas lições importantes. O primeiro deles é entender que, por causa da desobediência, o pecado chegava. E o povo de Israel, após a morte de Josué, ele começa a ser governado de tempos em tempos por juízes ou líderes que Deus ia levantando. Porém, quando passava o tempo, o povo desobedecia, ia para a idolatria, se misturava com os povos pagãos, rebeldes e idólatras. Isso gerava descontentamento. E os outros povos vinham e dominavam. Dentro desse contexto, quem mandava naquela época eram os midianitas, um povo que se tornou inimigo de Israel. E qual era o cenário? O povo estava vivendo em cavernas, em buracos, nos vales. E quando eles plantavam, criavam os animais, os midianitas vinham com seus exércitos e tomavam tudo. Perdeu o Playboy. Então, nos dias de hoje, nós temos os midianitas que estão por aí roubando celulares, carros, joias, anéis e muitas vezes roubando a vida das pessoas. Eles sempre existiram. Sempre as pessoas más, as pessoas que roubam, as pessoas que matam, as pessoas que destroem, pessoas que não conhecem Deus. E elas tomavam tudo e o povo ficava na miséria, o povo ficava numa situação muito crítica, muito caótica de escassez. Quando você lê o capítulo 6, você vai perceber que Gideão está no lagar malhando trigo. Talvez você leia esse texto e passe desapercebido por você, ou despercebido por você, o que significa lagar. Lagar era onde se apertava, tirava o suco das uvas, da fruta da vide, para fazer o vinho. Os grãos eram para eiras, para terrenos grandes, para bater o sol. Só que eles tinham que fazer escondido. Então o cenário era tão difícil que ele precisava malhar o trigo escondido no lagar. Quando ele está lá, Deus vai falar com ele. Nós precisamos entender nesse texto, primeira coisa, Deus fala sempre, quando Ele quer, da forma que Ele quer, com quem Ele quer. E eu espero que Deus possa falar ao seu coração nesse momento, através da minha voz, através da palavra dEle, e lógico, com o Espírito Santo que habita em ti. E se você que me vê e me ouve nesse momento ainda não tem o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida, o seu Salvador, o convite é feito, e eu espero que você conheça a verdade que liberta e experimente a regeneração. Porque quando ele está lá trabalhando,
Deus vem falar com ele. Então Deus fala. Segunda coisa, ele estava trabalhando, lá malhando trigo. Deus só chama quem está trabalhando. Deus não chama desocupado. Deus não chama gente que não faz nada. Ou daquelas pessoas que esperam ter um momento mais tranquilo para fazer a obra do Senhor. Deus só chama aqueles que já têm agenda cheia. Não esqueça disso. Talvez você fique sempre postergando alguma coisa, esperando um momento mais tranquilo da sua vida para fazer alguma coisa no reino, para fazer estar em algum ministério, para servir na igreja. Deus nunca vai te dar nada para fazer. Quando nós olhamos para esse texto e vemos ele trabalhando, nós vamos perceber que o Senhor está sempre conosco. E Deus responde orações, Deus responde o clamor. Vou pincelar algumas coisas aqui, depois você lê o capítulo 6, o 7, o 8, até o 9, quando Gideão vai ser um instrumento de Deus, um líder usado por Deus para libertar esse jugo dos midianitas, que era um exército forte, não era fraco não, era bem forte, batia aí 120 mil pessoas, é considerável. Mas tem o versículo vai dizer: o Senhor é contigo, homem valente. No momento em que ele vai falar que Deus vai falar com ele, nós encontramos o próprio anjo do Senhor que está ali falando com ele, trazendo uma palavra de encorajamento. O Senhor é contigo. Irmãos, isso é poderoso. O anjo estava dizendo que estava vendo o sufoco do povo, estava vendo Gideão, conhecia a fé de Gideão, conhecia o interior dele. Deus é contigo. Ou Emanuel, Deus conosco, mudando o tempo verbal. Mas ele diz assim: homem valente. Gideão não era homem de guerra. Gideão era um homem simples, doméstico, cuidava das coisas da sua casa, estava lá malhando trigo para fazer o pão, para sobreviver. Ele não era um homem de guerra, mas Deus sabia que ele era valente. Então esse encorajamento do Senhor para ele já era profetizando sobre a vida dele, revelando que no decorrer dos próximos acontecimentos, ele com valentia, com coragem, estaria liderando o povo de Israel. Irmãos, é encorajamento. O Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, mulher valente. Você, mulher de Deus, homem de Deus, lavado e remido pelo sangue do Senhor, vivendo lutas e dificuldades como todos nós temos, de tempos em tempos, mas o Senhor é contigo. Então, traga essa força que você tem dentro de si, e nesse momento Deus encoraja você. É interessante, já adiantei aqui, ele diz assim: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Olha como o anjo do Senhor, representando Deus, valoriza o que a gente já tem. Tudo que eu e você temos hoje de dons, de talento, de capacidade cognitiva, inteligência, todas as nossas habilidades vêm do Criador, não vêm do diabo. O diabo não cria nada, o diabo não faz nada. Então, o anjo do Senhor, que era o próprio Deus ali falando com ele, vai nessa tua força. Nós temos essa força dentro de nós, nós temos isso. O Senhor pega e potencializa. O Senhor pega e nos encoraja para que a gente possa fazer aquilo que está nas nossas mãos fazer. E ele diz o quê? Livra Israel da mão dos midianitas. Valorização. Muitas vezes nós desvalorizamos as pessoas. Talvez porque ela não faz a coisa de forma adequada ou como você gostaria. Talvez você tenha chegado no nível cultural, no nível econômico, ou que seja, capacidade cognitiva, e menospreza aquele que tem menos. Mas todos nós temos uma força dentro de nós. Todos nós temos essa capacidade e Deus está sempre usando. Mas também quero dizer para você, não menospreze o que você tem. Não menospreze o seu jeito, por mais que você seja tímido, tímida, tenha algum perfil assim mais melancólico, não seja uma pessoa tão extrovertida, ou você tenha vergonha, o que seja, coloque tudo nas mãos do Senhor. Porque quando nós olhamos para os líderes da palavra de Deus, queridos irmãos,
nós vamos ver Deus sempre usando aqueles que não são. Mas também não fica aquele discursozinho de pobre coitado. Gideão até diz, quando Deus fala assim, vai na tua força, ele diz assim, mas eu sou de uma tribo pobre, eu não tenho minha família. Por que ele está dizendo isso? Porque sempre em todos os lugares existem as pessoas que lideram. No meio do povo de Israel tinham as famílias que lideravam. No seio da igreja tem pessoas que lideram, mas muitas vezes Deus quer falar e usar aquele irmão, aquela irmã que nem todo mundo conhece. Ou às vezes tem um potencial ali que está escondido. E no dia de hoje eu convido você, deixa Deus te usar, vai nessa tua força. Cascadura está precisando muito disso. O bairro de Cascadura está precisando muito de gente corajosa, valente, para pregar o evangelho. Nesse ano nós vamos enfatizar muitas ações evangelísticas no nosso bairro. Diante disso, o Senhor está sempre nos encorajando, nos valorizando. Aí ele vai dizer o seguinte, já que estou contigo, olha que garantia boa, né? Ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Então nesse momento, o Senhor já dá uma missão para Gideão. Você vai ferir, você vai destruir os medianitas. A nossa missão, irmãos, é lutar contra as trevas. A nossa missão é lutar contra os espíritos malignos, contra as potestades. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. É contra as potestades. Tanta gente perdendo tempo brigando uns com os outros. Pare com isso. Abandone isso. Batalhas espirituais são vencidas de forma espiritual. Então tem pessoas que não entenderam o movimento de Deus e esqueceram da nossa missão contra as trevas. Enquanto ficam gastando suas forças, dinheiro e tempo com coisas que não deveriam, né? Ficam aí brigando nas redes sociais, ficam levantando falso testemunho, ficam processando os outros, ficam brigando com os outros, deixa de visitar o parente, não vai na festa de não sei de quem. Para com isso. Temos uma batalha muito maior que envolve Satanás. Diante disso, o Senhor está conosco. Nós temos poder, nós temos autoridade para enfrentar. E como diz a palavra do Senhor, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aleluia por isso, você é a igreja do Senhor. Quando nós seguimos aqui, nós vamos perceber que quando Gideão está ali, ele percebe que é o Senhor que está com ele, ele fala, Senhor, espera um pouquinho aí, porque eu vou ali buscar um cabrito, eu vou pegar a carne, eu vou pegar um bolo, eu vou pegar um pão, vou pegar um caldo. Isso é o que, irmãos? A adoração. Ele vai e reconhece quem era. E vai lá, ele espera, ele traz, coloca diante da rocha. E naquele momento veio o fogo do céu e consumiu aquele sacrifício. Aquela oferta de louvor que Gideão fez, que era o modus operandi de adoração do povo de Israel naquela época. E não existe mais isso por causa de Jesus. E nós não somos judeus. Você tem adorado ao Senhor, você tem ofertado ao Senhor de coração, você tem feito tudo. Quando nós falamos de oferta, nós falamos do culto, nós falamos da adoração, nós falamos do serviço, nós falamos de estarmos juntos. Podemos falar de recursos financeiros, de dízimo, de oferta, de envolvimento no reino, sabendo que tudo que fazemos tem que ser com adoração, com devoção, com reverência, com respeito. Por quê? Porque é para Deus. Gideão entendeu que quem estava conversando com ele era o anjo do Senhor e ele deveria adorar o Senhor. Como você tem feito? Tem feito a obra de Deus relaxadamente? Vai no culto de qualquer maneira? Não chega na hora certa? Fica no celular durante o culto? Não adora? Não ajuda no sustento dos ministérios da igreja? Não investe na obra missionária? Você precisa avaliar, você precisa refletir. Quando tudo isso acontece, olha o que ele diz. Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Nós vamos trazer à memória, né, também o que aconteceu com a visão do profeta Isaías, lá no capítulo 6, quando ele vê o trono do Senhor. Ele está diante de Deus, ele, ai de mim. Por quê? Porque diante da santidade de Deus, o texto bíblico dizia, quando você vai lá no Pentateuco, que diante de quem era Deus, aquele que via o Senhor, ele morreria.
diante de tanto poder que existia, reconhecer, irmãos, quem é Deus. Você tem vivido de forma humilde? Você tem vivido na presença do Senhor? Ou você acha que Deus é seu garçonzinho, Deus é aquele que é só abridor de portas, Deus é aquele que é só para curar doença, Deus é sempre para resolver teus problemas? Nós aprendemos aqui, trazemos a memória do Deus está conosco. Se Deus está com a gente, querido, estamos bem. Já viu aquela frase assim, quando alguém vai conosco, ou nós vamos com alguém, diz assim, está comigo, está com Deus? A gente brinca assim, interessante. A pessoa corajosamente diz que ela vive de tal forma que o Senhor está com ela. Mas nesse caso aqui, era Deus que está dizendo, ó, eu estou contigo. Então você vai conseguir cumprir a missão que eu te dei. Deus está conosco com o seu Santo Espírito, Jesus está em nós, para que nós possamos cumprir a missão de pregar o Evangelho. E aí, no final diz assim, paz seja contigo, não temas. Quando ele diz assim, paz seja contigo, irmãos, é salvação, é bênção, é alegria. Diante do cenário que ele viu, e eu e você ficaríamos com temor quando apresentássemos a oferta, descesse fogo do céu, ele diz, não temas. Por quê? Porque eu estou contigo. Assim Deus fala com Josué um monte de vezes, ó, não temas, ser corajoso, esforça-te. Mas nós temos que entender isso. Paz seja contigo agora. Que a tua casa tenha paz, que o teu lar tenha paz, que os teus negócios tenham paz, que a sua alma tenha paz, que o seu casamento tenha paz, que a nossa igreja tenha paz. Aleluia! E aqueles que são os filhos da paz nunca promovem guerra. Aqueles que carregam, bem-aventurados os pacificadores, porque eles verão a Deus. Irmãos, queridos, nós somos os filhos da paz. A gente suporta um monte de coisa, mas a gente vive, como diz a palavra, se depender de vós, tende paz com todos. Por quê? Porque o nosso Senhor é a paz. E no final diz assim, nesse bloco do capítulo 6, edificou um altar e o chamou de o Senhor é paz. Jeová Shalom. Ele foi adorar o Senhor novamente. Ele fez o altar e agradeceu e disse, o Senhor é paz. Porque naquele encontro de Deus com Gideão, Deus deu paz para ele, a paz que viria da vitória sobre os medianitas, a paz de saber que Deus estava ouvindo a oração. E receba essa paz. Se o seu coração está ansioso, está temeroso, está preocupado, descansa no Senhor. Em nome de Jesus. Nós sabemos que passamos por lutas, é um diagnóstico que vem, é um problema com o filho, é o marido de um jeito, é a mulher, é a cidade violenta, é alguém que morre, é guerra não sei da onde. Nossa, mas o Senhor é a nossa paz. Shalom, que significa prosperidade também. Queridos, que esta palavra possa ter ido ao encontro e de encontro com o seu coração, possa ter confrontado você no dia de hoje, para continuar crendo naquele que é o Deus Todo-Poderoso. Continua lá. Gideão então já começa a se movimentar, tirou o ídolo da casa do pai dele, porque o povo era idólatra, e começa um movimento muito interessante, que vai culminar em Gideão com 300 homens, destruindo um exército de 120 mil pessoas, e durante um tempo, Gideão vai liderar o povo de Israel, e o povo vai viver em paz, se eu não me engano, por 40 anos. Quando existe liderança, irmãos, quando existe profecia, o povo vive em santidade. Quando não tem liderança, não tem profecia, o povo se corrompe e se perde em tantos descaminhos que existem por aí. Amém? Finalizando o culto desta noite, lembrando para você que no próximo domingo, se Deus permitir, estaremos adorando o Senhor, celebrando a ressurreição, ceia do Senhor. Quem estará conosco pregando, o pastor Jeremias Nunes, meu amigo de quase 30 anos. Ele é da Junta de Missões Nacionais, gerente da área de projetos, plantação de igreja. Estava em Minas Gerais e ficou lá 2-3 anos, voltou para o Rio e estará domingo conosco. Lembrando que no outro domingo, dia 11, feriadão, nós não teremos culto presencial, tá? Estamos preparando um culto online.
Ok? Estamos com as reformas ainda, irmão. Se você não ofertou, não entregou o seu dízimo, não participou, aproveita o Pix agora. Estamos fazendo bastante coisa e louvado seja Deus por isso, porque a nossa igreja ficou muito mais bonita, muito mais confortável, muito mais acolhedora para esse tempo que estamos vivendo. E agora a gente finaliza cantando Tu És Fiel, Senhor. E nessas 3 estrofes a gente aprende e canta que Deus é Pai, Ele é o Criador e Ele é o Perdoador. Que o bom pastor, que aquele que nos salvou pela graça, possa continuar te conduzindo por pastos verdejantes e águas tranquilas. Amém? Um grande abraço, fique na paz e até lá. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor. Pleno perdão tu dás, pleno perdão tu dás, paz, segurança. Cada momento me guia, Senhor. E no porvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor.